Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu vou explicar para vocês quais são as atividades que vocês desenvolverão neste dia lá na sala de tecnologia. Tudo bem? Vamos lá? Nós vamos continuar estudando o caderno MS Mais Aprendizagem em preparação para a avaliação do SAEP. Neste dia, vocês terão essas duas aulas para estudarem 4 aulas. Então, nós vamos utilizar as 2 aulas para vocês estudarem 4 aulas. Quais são as 4 aulas que nós estudaremos? Nós faremos a aula 21 e 22, 23 e 24. Observe que na aula 21 e 22, nós vamos falar sobre a comparação de poemas que abordem o mesmo tema. Então, vamos lá. Ao clicar na aula, nós teremos inicialmente uma explicação sobre qual é a ideia que será desenvolvida aqui no texto. Então, qual será a ideia que será desenvolvida durante a aula? Você tem essa primeira explicação. Depois, eu já vou direto para a página, aqui a página 7 e também a página 8, que vai apresentar para nós como ocorrem essas comparações. Então, qual é o nosso objetivo aqui em estudar estas habilidades? É vocês, ao lerem textos, no caso nós estamos falando de poesia, podermos reconhecer o assunto dessa poesia e poder realizar uma comparação entre elas, ok? E nós não vamos falar apenas de poesias, porque depois dos exercícios vocês verão também outras propostas, vocês verão outros gêneros textuais que também serão abordados aí. Mas vamos lá então, olha lá. Nesse quadro fundamental, você tem uma explicação sobre o conhecimento fundamental e o que você precisa saber. Observe que nós temos sempre verbos no infinitivo, né? Compreender, identificar, reconhecer. Por quê? Porque isso nos auxilia, ao ler ali o texto, buscar a análise. Quer dizer, observe que você tem ali os objetivos que você tem ao ler aquele texto. Aqui, você tem que ter alguns conhecimentos fundamentais sobre a ideia de tema, a ideia de estrutura do poema, dos elementos linguísticos, os elementos visuais e também o contexto e a produção e recepção daquele texto. No quadro 2, nós vamos falar sobre a importância dessa habilidade e é fundamental, vocês que vão prestar o Enem, a fazer essas análises quando a gente lida com poesia, é fundamental ao relacionar, né, ao tentar compreender ali qual é a abordagem que se faz. Então, é muito importante relacionar e compreender essa abordagem, ok? E também nós vamos ter quais as estratégias para a comparação dos textos. Gente, é muito importante que você também perceba que isso pode ser usado com outros textos, quando a gente lida com textos de opinião também. A nossa ideia é tentar reconhecer se as opiniões são distintas, se as opiniões convergem, se elas divergem, porque você está dizendo são opiniões iguais, opiniões que se diferem. Então, aqui, durante toda esta primeira aula, você vai tendo aqui explicações, por isso que é importante você ler essas explicações. É claro que depois, no retorno, eu vou determinar e explicar melhor ali para vocês o que são, na verdade, essas explicações, ok? Então, depois de você ler, você vai fazer uma leitura, porque é isso que você está aí na sala de tecnologia. A ideia é que você estude este material, para que você possa fazer o quê? Responder aos exercícios, ok? Então, aqui, na resolução dos exercícios, a ideia é que você possa aplicar isso daí. Então, hoje, vocês terão um momento de estudo. Você vai estudar o material silenciosamente, sem nenhum tipo de problema, e responder as 10 questões da aula 21 e da aula 22. Gente, é o mesmo que vocês farão na aula 23 e 24. O dia de hoje será um dia para o estudo.
Na aula 23 e 24, nós vamos diferenciar fato de opinião em contos e reportagens. Você vai ver aqui durante a definição, tem essa primeira parte, não precisa por enquanto. Eu quero que vocês vão direto na parte da explicação ali dos textos. Né? No caso desse módulo, página 21. Então aqui você tem a ideia dos chamados verbos modais e quando a gente vai usar esses verbos modais. E depois as características dos gêneros textuais, de modo que a gente possa reconhecer a diferença de opinião, fato e opinião, e entender como que a gente consegue buscar fato e opinião também dentro desses gêneros textuais. Aqui você tem algumas palavras que podem causar dificuldade, que são as palavras deôntica, epistêmica, apreciativa, mas observa, olha o que está escrito na frente, que tudo isso vai te ajudar a reconhecer naquele texto se você tem um fato ou você tem uma opinião. Logo depois desse estudo, é importante que vocês façam a leitura dos exercícios e procurem responder, ok? Pessoal, então, a aula de hoje, ela vai passar pelo estudo, eu quero que vocês estudem, que vocês não conversem, que vocês procurem ali, prestar atenção durante a aula, para que depois a gente possa fazer uma discussão sobre esse material, essas 4 aulas, e que essas aulas vão nos ajudar depois ao ler o texto, reconhecer necessariamente já a resolução do exercício, ok? Espero que vocês tenham uma boa segunda-feira, a gente volta a conversar na quarta, ok? Abraço, pessoal. Até mais.